Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Viver Bem. A cada episódio, novas informações aos cuidados da sua saúde. Boas novas para que a gente que está entrando nesse ano de 2024 com saúde, para a gente seguir, né, nessa trajetória o melhor possível. No episódio de hoje, nós temos como tema Planejando a Sua Saúde em 2024. E para falar sobre esse assunto, nós temos como convidado aqui o Dr. Jean Rafael. Ele é médico cirurgião geral, cooperado no Unimed Metropolitana do Agreste. Muito obrigado, Dr. Jean, pela sua presença aqui, mais uma vez, e trazer seus conhecimentos aqui ao conhecimento de todos. Que bom, fico muito feliz. Feliz 2024 para todos vocês aí que estão nos assistindo. Mais um ano, né? Mas aí uma oportunidade da gente poder reescrever e fazer diferente a nossa história. Então, só gratidão por estar aqui com vocês, tá? Compartilhando conhecimento. Muito obrigado. Tá aí irradiando aí boas novas aqui dentro dos estúdios do Arapiraca Podcast. Doutor Jean, antes da gente iniciar aí no tema de planejando a sua saúde, planejando as metas de sua saúde em 2024, eu queria que o Dr. Jean falasse um pouco assim sobre a medicina, o que lhe atraiu à medicina, como o Dr. Jean decidiu ser médico. É uma história que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe, Marcelo? Eu até coloco no livro, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que com 8 anos de idade, né, minha mãe me leva para conhecer um médico, né, por necessidade, né, não dizer assim conhecer, mas ela dizia que era um sonho também dela conhecer, e por necessidade a gente foi a Maceió, né, conhecer um médico que é muito conhecido no nosso estado, qual se estiver nos ouvindo eu saldo, né, que é o Dr. Milton N., um grande pediatra, né. E ela disse que eu fiquei assim impactado, ficava olhando para aqueles quadros no consultório, né, e naquele momento ali algo que estranho, ela dizia que uma conexão ali já teve muito profunda. Em outro momento, minha mãe novamente ela se corta, né, e ainda lembro que a gente conversando depois eu tomei as medidas que precisavam ser feitas, né, aí já com 10 anos, 11 anos, peguei um paninho limpo, comprimi, ela estava, né, impactado, que caiu uma garrafa de água no pé e cortou. E aí eu olho para trás, eu já fazia as medidas corretas ali que deviam ser feitas, né, já naquele momento. Então isso me acompanhou por muito tempo, né, e via muitos colegas que faziam vestibular na época, né, colegas do Colégio Bom Conselho, do Colégio São Francisco, e muitos foram para Maceió. E aquilo era uma conexão profunda, né. Então acho que desde a minha infância eu já tinha isso. E agradeço muito a medicina, né, por tudo que ela tem me proporcionado, né, e o quanto que a gente pode, em alguns momentos, poder também ajudar algumas pessoas. Dr. Jean Rafael cursou numa universidade pública. Isso. Eu cursei na Universidade Federal de Alagoas, né, e depois tive a oportunidade de voltar lá também, fazer o mestrado, né, ensino na saúde, rever os professores. Foi um momento bem legal para mim. Também fiz a residência médica em cirurgia no hospital, né, universitário Professor Alberto Antunes, que é o HU, né, que a gente chama aqui, né, e tive excelentes mestres, né, e foram assim, momentos assim ímpares na minha vida. Diante desse encaminhamento, ou dessa trajetória, né, que o Dr. Jean está falando, da medicina é cuidar do próximo, da medicina é garantir a vida, cuidar da vida, né? Diante desse contexto, o Dr. Jean Rafael se tornou um palestrante, se tornou uma pessoa que trabalha os conceitos para além da medicina, além da questão, vamos dizer, física, biológica, vai para uma questão mais mental, espiritual. Como se dá essa trajetória na sua vida de hoje ser um médico e ser também um palestrante, ser uma pessoa que leva uma boa mensagem aos outros? Em um momento da vida, Marcelo, eu digo que eu vim e desenvolvi uma medicina, né, do ponto de vista cirúrgico, quando a gente vê anatomia, a gente abre o corpo, né, a gente sutura, quando a pessoa leva um trauma, né, e você vivendo tudo isso com muita intensidade. E aí chegou num momento também que, de tanto viver isso com intensidade, e aquele modelo de sucesso que era proposto, que eu aprendi, né, e que a gente levava o nosso corpo à exigência ao máximo, trabalhando, se dedicando naquele momento ali, né, ao extremo, sem ter tanta preocupação com essa linha da qualidade de vida, sem ter tanta preocupação, né, com o nosso próprio descanso, com o repouso. Então aquilo ali me levou aos 32 anos, né, no auge, assim, vamos dizer, da produtividade, quando a sua mão, vamos dizer, a sua curva de aprendizado, né, ela está no ápice ali, né, que você ganha toda a segurança, que você já venceu todos aquele medo de quando você sai da residência, o medo de você chegar no mercado de trabalho, quando você está no ápice.
E aí 5 anos, né, vamos dizer assim, de trabalho, eu, né, tive uma parada, vamos dizer estratégica, mas foi uma parada por conta também do próprio adoecimento, né? Então eu tive depressão, eu tive doença do pânico, era uma coisa que naquele momento ali me limitou muito, mas que depois de tudo isso, né, já são 14 anos, eu fui reaprendendo, eu fui mergulhando, entendendo algo a mais do que só anatomia ali, vamos dizer, parte biológica e física. Então aquilo que está dentro do conceito do próprio Ministério, da Organização Mundial de Saúde, que fala dos conceitos de a gente entender o ser humano bio, psico, social e espiritual, não é? Aquilo começou a fazer parte do meu dia a dia, da minha vida. Então eu começo a entender o ser humano também por essa vertente. Não só, não é, vamos dizer, um maquinário, é não só fatiar o ser humano, né, no pé, na mão, mas agora entender o indivíduo como um todo. Não é que ele está mergulhado numa família, ele tem as responsabilidades do trabalho, ele tem o papel como pai, né, como filho, como irmão. Ele está imerso em diversas situações. E aí a gente precisa entender o ser humano como um todo. E aí nesses 14 anos eu venho me dedicando, né, não só estudar a parte, vamos dizer assim, física e biológica, mas também entender o ser humano nesse funcionamento. Isso me deixa cada dia mais feliz, eu tenho aprendido muito, cada vez mais, né, com todos esses conteúdos. E foi daí que começou, né, a surgir a oportunidade de dar treinamento, de fazer palestras, de escrever, eu adoro muito escrever. De um momento, vamos dizer assim, difícil De na dor. vida, né, de um momento de sofrimento, surgiu, ebuliu toda essa questão de transformação e de percepção do mundo mais amplamente e profissionalmente também. Eu digo que aquele momento foi um momento de parada estratégica, porque, né, apesar de ser muito doloroso, e esses momentos são dolorosos, tá? Mas foi onde eu pude refletir. Como foi, da sua experiência, doutor Jean, de passar por essa questão, como passou, de ter síndrome de pânico, de ter depressão, como foi assim, o que lhe ajudou a sair dessa situação? Vamos lá. Uma das coisas foi, o primeiro ponto foi que aceitar que eu estava naquele momento passando por um processo de adoecimento, né, que muitas vezes a gente não aceita. E a gente gasta uma energia negando, né, às vezes pelos efeitos culturais. O que é que vão dizer de mim? Né, com medo dos julgamentos. E às vezes você perde o tempo de buscar ajuda. Então acho que o mais importante foi um momento que eu consegui entender que, poxa, eu precisei parar ali e entender que estava doente, que precisava de ajuda, precisava de tratamento. Né? Então, primeira linha foi esse fato da aceitação. Depois, óbvio, a rede de apoio. A rede de apoio é muito importante, porque muitas vezes a gente julga o ser humano quando passa por esse tipo de adoecimento, né? E às vezes a gente acha que vai resolver assim de uma forma mágica. Né? Levante por ali, né? Alguns até dizem, faça isso, faça aquilo outro, as fórmulas mágicas. Mas aí a rede de apoio que me levou para um ponto de ajuda. Então, fazer o tratamento, né, convencional, né? Também entendi a importância de fazer a psicoterapia e a importância do psicólogo, né, para você poder estar naquele meandro. Então, dali veio não só isso, e daí veio entender a parte de nutrição, aí veio, com tudo você começa a aprender outras coisas que talvez você não valorizasse tanto. Então foi um momento de redescoberta, de renascimento, de crescimento isso, no conhecimento. Isso, entender que tem a parte biológica, entender que tem essa parte mental que tem a ver com os teus hábitos. Né? Por que você faz determinadas coisas? Você já se perguntou? Por que eu pego muitas vezes um cigarro e boto na boca? Por que eu bebo, né, desordenadamente? Né? Por quê? O que está por trás disso? Por que eu acordo de manhã e não tenho vontade de fazer nada? Por que eu vou para o trabalho e não me sinto bem? Então, você começa a se questionar, começa a se auto-perguntar, começa a evidenciar coisas que talvez você não via antes. Então, do biológico eu vou para um aspecto mental para entender esses hábitos, entender o que é que está por trás disso tudo, e chego também numa interface que eu chamo de consciência, ou para muitos a parte espiritual. O que é que te move? Né? Por que agora eu vou levantar? Por que eu quero levantar? Né? Onde é que isso vai me levar? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou cuidar do meu corpo? Né? Por que agora eu vou, né, nesse dia parar, quero ver somente o mar, quero ir à praia, eu quero curtir hoje. Então você começa a entender isso de uma forma mais ampla, tudo isso ajuda. Né? Quem já não foi numa praia e quando sai assim no final do dia tem aquele sono gostoso, maravilhoso, dorme, né, que não quer nem acordar, quando acorda, por quê? Porque relaxou. Ali você se conectou com a natureza, né? Teve aquele momento de relaxamento. Então foi isso. Então acho que essa parada foi estratégica porque me fez ver a vida de outra forma.
aproveitar muito mais esse planeta, aproveitar muito mais as pessoas que convivem comigo, porque muitas vezes a gente passa depois para um momento de se culpar, né, porque a gente não viveu o que deveria ter vivido com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nós amamos. Então nós perdemos tempo fazendo um monte de coisa, esquece de ver aquele que está do nosso lado. Valorizar a vida nos pequenos detalhes, né? Nas coisas que são importantes, né? Que estão ligadas à nossa existência. Isso mesmo. E nessa trajetória, o Dr. Jean Rafael, escritor, e ligado a essa questão toda do que passou na vida e tudo mais, e veio a ciência da gratidão. Isso. Como se chegou aí a esse livro? Por que a ciência da gratidão? O que leva isso às pessoas? Como é que o Dr. Jean vê essa questão? Aí a ciência da gratidão, né, ela já veio num momento que, vamos dizer assim, eu já tinha passado daquele momento de bem doloroso, eu já estava aprendendo, eu vinha fazendo cursos, treinamentos, né, aprendendo muito com isso. E vem aquele momento que você para pensar e diz, poxa, o que é que eu posso contribuir a mais? E aí veio a oportunidade de escrever o livro. Eu digo, vamos deixar um legado, né, através da escrita. E aí vem a ciência da gratidão, a gente coloca o Dr. Smith, né, que é um médico norte-americano, aposentado, que encontra comigo em Maceió, na beira da praia. E os dois começam a desenvolver essa obra, né, onde traz justamente esses conceitos aí. E que a gente queria justamente trazer isso, para que as pessoas pudessem entender que eu posso ir além também daquilo que eu no meu dia a dia possa estar passando de dor, né? Eu posso compreender, né, o adoecimento também de uma forma diferente e poder participar disso. Eu digo que eu aprendi a participar muito e hoje na minha relação com os meus pacientes, né, eles são incluídos nesse processo, né, que eu sozinho não vou dar conta. Ele precisa ser incluído, né? Ele tem que ser partícipe desse processo de saúde, de construção dessa saúde. Então aí a Ciência da Gratidão veio, foi graças a Deus um sucesso, né? Nós lançamos aqui em Arapiraca mais de 500 pessoas, né, no lançamento. Depois a gente foi para São Paulo, depois a gente foi para Maceió, foi para Londres, né? E foi bem legal. E eu digo que sou uma das pessoas que admiro muito, né, esse sentimento que é o sentimento da gratidão. Porque quando a gente agradece, aí tem pesquisas que falam, né, sobre a neurobiologia, vamos dizer assim, a neurobiologia da gratidão. O que é isso? Estimular os seres humanos a agradecer e dentro da ressonância via a área do cérebro que é acessada. E é a área que freia a cascata do estresse, né, que é essa área do neocórtex pré-frontal. Quanto que a gente pega, né, situações de pessoas que reclamam, já acordam reclamando, dormem reclamando, vai acessar outras áreas que estimulam a cascata do estresse. Então agradecer não é algo que pode fazer muito bem. E aí eu digo que é treinar. Como a gente vai à academia, a gente precisa também treinar esses sentimentos que são positivos nas nossas vidas. E o importante é que isso está de acesso para qualquer pessoa. Isso está dentro de qualquer pessoa. Sim. Basta cada você estabelecer, aí você precisa estabelecer isso que a gente está dizendo. Vamos estabelecer as metas. Se precisa de ajuda, vai à procura dos profissionais para se somar. Isso mesmo. A gente vê também que o seu livro está disponível aí nas lojas virtuais, a gente vê na Amazon e outras lojas que a gente vê que eles está disponível. Apple e muitas outras. A Ciência da Gratidão, Dr. Jean Rafael. Diante dessa experiência ainda, seguindo dessa questão do seu aprendizado, a gente está hoje, nesse episódio, como tema, planejando a sua meta de saúde em 2024. Planejamento já é uma coisa que o nome já diz, já requer uma coisa que a gente tem que fazer e tudo direitinho. Muitas pessoas fazem planejamentos que não conseguem alcançar, outras não planejam nada. O que é que o Dr. Jean Rafael, quando entra nessa parte de falar de planejamento e está relacionado à questão da saúde, qual é, pela sua experiência, o que é que o Dr. Jean Rafael fala? Uma boa parte das pessoas, como você falou, elas não se planejam para nada, tá? Não gostam de planejar, né? Tem uma dificuldade com essa questão do planejamento. E uma boa parte também não está disposta a começar a fazer algo de diferente, né? Tem uma frase, né, que muita gente já conhece. Se eu quero atingir resultados diferentes, né, eu preciso também modificar aquilo que eu faço para atingir esses resultados. Fazer a mesma coisa não vai talvez me projetar resultados que eu quero que sejam totalmente diferentes. Então uma boa parte das pessoas elas não têm ainda esse feeling, ou não gostam, ou também não querem se planejar, tá? Não vão nem começar. Então, por exemplo,
Agora tem um monte de concurso esse ano. Né? Vai ter um concurso unificado, vai ter aí uma bateria de concursos. Mas para passar num concurso, né? Pelo menos eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decidir o que eu quero. Né? Eu preciso decidir o que eu quero. Muita gente também vai fazer o quê? Faz, não é, sem ter clareza daquilo que quer. Então, quando eu tenho clareza, aquilo fica muito mais fácil para que eu tome determinadas decisões. Então, se eu decidir, ó, eu quero mudar, eu quero passar num concurso, eu quero fazer algo, eu tenho que ter clareza. Eu tenho que entender o quê? Ó, vou fazer o concurso para isso. Ou eu vou estabelecer uma meta, né, de saúde que é tal. Porque aí eu tendo clareza da meta que eu quero, eu começo agora a ir buscar as ajudas necessárias ou entendimento para eu chegar lá. E a outra parte são aquelas que vão começar, né, e vão abandonar, né, precocemente aquilo que se predispuseram a fazer. Então tem gente que no primeiro mês já abandona, tem gente no segundo dia já abandona, né, e então aquelas metas ficam inacabadas, isso gera uma sensação de frustração, uma sensação de fracasso, né, você fica se sentindo fracassado, vai ficando triste, e aí você acaba incorrendo em voltar para fazer as mesmas coisas que estavam fazendo. Então a primeira coisa, mas para a gente entender nesse planejamento, é que uma boa parte não começa, tá? E não quer, outra parte começa e vai e desiste. Né? Então a menor parte é aquela parte que tem, não mantém essa vontade de chegar lá. Mas o gostoso é que quando você conversa com essas pessoas que atingiram, né, determinados níveis, eles olham assim, eu tenho um amigo que ele olhou assim e disse, poxa, eu não sei o que eu fazia da minha vida. Perdeu 30 e poucos quilos. Ele disse, eu não sei o que eu fazia da minha vida. Então, nem a pessoa mesmo entende o que é que estava acontecendo. Quando se vê diante de uma superação, Isso. né, vê como não estava pensando corretamente ou agindo corretamente, né, diante desse planejamento, né, dentro dessa questão. Quando a gente fala para a saúde, basicamente, o que é que a gente pode fazer para ajudar a própria saúde, para a gente se ajudar, para a gente pelo menos seguir num ano, vamos dizer assim, com mais segurança, com mais estabilidade ao cuidado da própria saúde? Isso. A primeira coisa é a gente entender, que aí eu preciso entender saúde como algo que isso vai me acompanhar enquanto eu estiver aqui na Terra, tá? Porque muita gente entende saúde de uma forma equivocada, né? E aí você, por exemplo, começa no início do ano e eu quero uma meta, vamos supor, muito estratosférica, porque vem o carnaval. E aí o carnaval esse ano é o carnaval que está vindo mais cedo, né? Então em um mês eu quero perder 20, 30 quilos. Então isso aí às vezes leva a tomar medidas. Tem pessoas que tomam medidas, né? Que são aquelas medidas do mais fácil, que trazem até dano para a sua saúde. Então esse conceito de saúde é o quê? É para que eu faça algo que me dê o quê? Mais qualidade de vida, mais bem-estar e mais segurança naqueles processos que eu estou fazendo. Porque tem gente, né, que faz a coisa sem pensar. Por quê? Porque quer aquela meta, né? E muito rápido para aquele determinado ponto. Agora, eu posso estabelecer uma meta de saúde que ela me dê justamente isso que eu quero. Mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais produtividade, né? Mais alegria, mais felicidade. E aí eu preciso colocar isso na minha vida. E aí algumas pessoas vão precisar, óbvio, mexer na alimentação. Algumas pessoas precisam mexer na sua alimentação. Quando eu converso com muitos pacientes, né? Eles têm uma dificuldade enorme em mexer. Até pelo que já vem comendo há muito tempo, né? A forma de vida que vem levando, a forma do happy hour, né? Como que eles relaxam. Então, às vezes, precisa mexer. E aí, às vezes, precisa de nutricionista. Então, eu preciso ir lá. Quando você faz uma bioimpedância, a gente conversava antes aqui, né? Eu faço uma bioimpedância, ou eu faço as minhas medidas. Então, ali eu tenho um retrato, né, daquilo que eu preciso modificar. Eu preciso mexer, ganhar mais massa magra, né? Eu preciso perder mais, converter, vamos dizer assim, essa massa de gordura em músculo. Então, eu preciso ter metas. Eu coloco aquelas metas ali, aí sim, eu digo, não, eu quero. Agora vamos ver o planejamento. Outros precisam mexer no seu sono. Né? A gente sabe que uma boa noite de sono, né, ela melhora muito o funcionamento do corpo. Não só fisiologicamente falando, mas concentração, não é, nível de irritação. Tem gente que passa a noite sem dormir, no outro dia está irritado, brigando com todo mundo, porque está cansado. Então, eu preciso me preparar para dormir. Será que eu coloco um planejamento para dormir? Tem gente na hora de dormir vai ver notícia ruim. Né? Então, como é que você quer dormir? Não dá certo. Vem logo com medo, né? Na hora que você vai se preparar para dormir, em vez de botar uma música mais tranquila, diminuir a luminosidade.
Que aí aqui eu quero tomar melatonina, o pessoal fala, né? Mas se você diminuir a luminosidade, o seu próprio organismo vai produzir mais melatonina. Mas hoje a gente tem muito estímulo luminoso. Então, na hora que é para dormir, você um monte de luz, aquela coisa toda. Então é importante, mas a gente tem perdido essa preparação, né? Na hora de dormir, quem gosta, né, que tem a sua crença, lê, ou fazer uma prece, uma meditação. Isso é um momento de interiorizar. E aí, nessa hora, a gente vai fazer o quê? Leva pro travesseiro um monte de problema. Tá lá a cabeça o tempo todo, né? Um monte de problema ali. Então, por isso que é importante a gente perceber que a gente pode planejar e pode trabalhar isso. Não é hora de levar esse problema. Então, trabalhe isso antes. Antes de dormir, coloca num papel, ó, tem um problema para resolver, tem isso que eu tô com medo de resolver, bota do lado, eu vou procurar uma ajuda, né, que me faça ver isso aí. Tô com esse outro problema, vou ler um livro que me ajuda a resolver esse problema. Né? Por que você quer resolver algo? O que a gente faz? Muitas vezes esconde ou bota debaixo do tapete. Há uma tendência natural a fazer isso. Tu quer resolver? Coloca no papel, quero resolver. Tá, é isso. Vai buscar conhecimento de pessoas que já passaram por isso. Vai ver vídeos de pessoas que já venceram isso. Né? Vai ler livros, vai buscar ajuda de um amigo que já passou por isso. E aí você tem um processo imenso de aprendizado. Muita coisa disponível aí já de conhecimento e de profissionais. A base seria a gente dizer assim, o primeiro passo é a força de vontade, é você se decidir de tomar uma iniciativa de transformação, de mudança. Precisa decidir. Sem decisão fica muito difícil. Né? Sem a sua vontade é muito difícil. Chegou pessoas que eu disse, ó, você precisa modificar isso. Ah, não vou, não quero, não dá, só vim aqui porque alguém me trouxe, não quero, não quero. Como é que você vai ajudar? Né? Se a pessoa não se ajuda nesse momento. Então a decisão é muito importante. Né? E aí a decisão antes de passar pelos problemas dolorosos. Eu digo que eu tive que passar por um problema doloroso para poder decidir fazer diferente. O bom é que não fosse dessa forma, que fosse diferente. Isso, né? Que fosse dentro de uma... E Marcelo, eu olho lá para trás e vejo o seguinte, uma das coisas, tá? Não é só isso, mas uma das coisas que contribuíram foi a minha falta de conhecimento a respeito de determinados temas. Por isso que o conhecimento é libertador. Porque quando você conhece algo, né, e você vai descobrindo algo, aquilo vai te encantando. Né, e você tem uma oportunidade de dizer, poxa, será que isso aí tem um sentido, será que se eu fizer diferente, né, eu não vou poder conseguir algo diferente? Então muita gente deixa também para esse período da dor. E aí quando você está no período doloroso é muito mais difícil. Então 2024 tá aí, se você não está passando por nenhum problema, né, então senta lá e diz, olha, eu quero, né, entender que o ser humano está vivendo mais, a qualidade de vida, né, a extensão da vida do ser humano, né, a expectativa de vida está aí no Brasil já perto dos 80 anos. Mas como é que eu quero viver? Como é que eu quero chegar? Chegar, né, lá. Né? Então eu começo a construir isso hoje. O que fica muito, muito claro hoje, o que a gente vê muito assim, são pessoas, adultos, obviamente, né, pessoas já experientes, que já trazem toda uma experiência de vida, que já deviam ter se alertado para essa questão de cuidar da própria saúde, e que elas só começam a cuidar depois que aparece a doença, aparece o problema, né? A gente vê muita gente assim, que depois ganha peso demais, tem uma alimentação desregrada e depois é obrigado, é forçado a ter de mudar completamente o estilo de vida, porque já apareceu um diabetes, já apareceu uma pressão alta, e aí modificar. Melhor que se faça isso antes, com esse poder mental e com a força, com a decisão de se cuidar, de cuidar da própria saúde. É isso, Marcelo. E assim, eu acho que o pior de tudo ainda, quando você ainda tem, por exemplo, diabetes, quando você tem a pressão alta, você consegue mudar determinadas situações e também, às vezes, com a ajuda de medicações, você consegue reverter ali o processo para uma estabilidade, tá? Você vai ter uma estabilidade daquela doença. Ou seja, evitar a progressão para as complicações. Mas o interessante é que a gente tem que evitar a danificação do órgão. Né? Quando você tem um infarto e fez uma isquemia do músculo, o órgão fica danificado. Eu digo que a gente não é como um carro. Você manda, vá ali, né, troca ali aquela peça, traga uma nova. Não é bem assim. A gente tem os transplantes, mas a gente sabe a dificuldade que é. E não é uma coisa tão fácil. Então a gente precisa evitar essa jornada final, que é a danificação dos órgãos. Às vezes, né, pelo nosso estilo de vida, por algumas coisas, a gente vai passar por determinados adoecimentos.
E aí eu preciso converter. Mas se eu já sei disso, né, se eu entendo a genética da minha família, por que não, né, já começar a fazer coisas que me projetem a uma qualidade de vida? Né, essa pressão alta que ia aparecer hoje está aparecendo com 25, com 20 anos, cada vez paciente mais jovem, por que não deixar ela lá para os seus 60, 70 anos? Né? E quando ela vier, ela vai vir com intensidade menor. E com o que eu faço, eu vou conviver com ela de boa. Ela não vai trazer dano para mim. A estratégia é você saber, ó, pô, eu já tenho um perfil, então por que não? Então tem gente que já sabe, ó, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, né? Meu pai tem pressão alta, já entende esse conceito genético. Aí eu preciso fazer o quê? A epigenética, o meio ambiente que eu vivo. Né? Então eu preciso mexer com o meu relaxamento, com o meu descanso, preciso mexer com a minha forma com o trabalho. Então muita gente hoje adoece por conta do trabalho. Mas é muita gente mesmo. Eu tenho muito paciente e que me procura em diversos ramos, tá? Que vai por conta do trabalho. Que não está sabendo lidar com conta mais, não está sabendo lidar com o trabalho. Né? Aquilo ali perdeu a conexão de alegria, né? E a pessoa está ficando doente e não percebe. E a resposta, obviamente, com apoio profissional, né? Se a gente está passando pelo problema, tem que procurar um profissional médico, Isso. psicólogo, nutricionista, o que for preciso. Mas a resposta, quer dizer, a busca e a ação vai estar dentro da própria pessoa, né? Como se diz no ditado assim, a salvação, nesse caso, é individual. Você que tem que fazer isso por você. Você vai ter toda uma rede de apoio, de ajuda. Mas se você... Então imagine que eu chego para vocês, ó, vamos lá, vamos mudar isso, mudar aquilo, mas você não faz nada. Né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que pactuar a coisa. A gente pactua, a gente tem que dizer, ó, vamos junto nessa jornada, entendeu? O papel do médico, principalmente agora no tempo atual, é esse, é de levar o ser humano, né, a compreender isso e fazer essa parte junto. É diferente, óbvio, do tratamento da emergência, que eu tô lá, o cara, né, sofreu um acidente, ali eu vou ter que resolver ajudando, entendeu? Mas na grande maioria das coisas, 85% das doenças, elas são preveníveis. 85% a gente pode prevenir. Né? Tem que atuar junto. Culturalmente, hoje a gente vive uma sociedade tecnológica, né? Tecnológica de informação. De informação, então, são muitas informações. E as redes sociais se transformaram num ambiente de que todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo diz tudo. Então, assim, culturalmente, a gente não vê muito a gente falar, vamos dizer, do esporte, da prática do esporte. A criança já nos dá o exemplo, né? As crianças geralmente elas são ativas, né? Algumas hiperativas, até precisam diminuir mais, mas elas são ativas, então elas estão o tempo todo em atividade. À medida que a gente vai crescendo, que as crianças vão crescendo, os pais, as próprias crianças e tudo mais, a gente não vê culturalmente falando sobre a prática da atividade física, do esporte mesmo em si, que pode ser um caminho até profissional, né, para muita gente. A gente se perdeu isso e essa tecnologia está dominando nessa questão. Como é que o Dr. Jean vê essa questão mesmo assim? Porque uma das recomendações que a gente vai a qualquer especialista médico que a gente escuta é: você vai ter que fazer atividade física para garantir a sua saúde. Isso não deveria decorrer ao longo da vida toda, desde criança mesmo, a gente adulto já ter essa orientação que a gente precisa estar praticando atividade física e os nossos filhos também, para que a gente não perca isso. Como é que vê essa questão assim? O que poderia dizer sobre essa questão? Eu fui um cara que nasci com uma bola debaixo do braço. Vamos dizer assim, né? Lá no Colégio Bom Conselho eu tenho uma foto minha pequenininha, era uma bola debaixo do braço. Então eu cresci, né, com esporte. Eu jogava futebol, eu jogava voleibol, eu jogava o handebol, eu também não jogava, mas fazia parte do time. Então, eu sou um amante do esporte. Intuitivo, vamos dizer assim. Mas depois, quando você começa a estudar no campo científico, você começa a perceber, por exemplo, na minha época na medicina, a atividade física era algo de prevenção. Hoje já é uma indicação de tratamento. Por exemplo, para ansiedade, né, para hipertensão. Então, eu preciso ter um olhar, né, sobre a atividade física, porque a gente tem perdido isso para a tecnologia. Né? As crianças hoje, né, para vocês saberem, aumentou muito a obesidade infantil. A obesidade infantil hoje está aumentando. E por que isso? Então eu vivi jogando bola. Por mais que eu comesse, depois eu estava jogando bola. Né? Mal terminava de comer, já estava a turma na porta de casa. Bora que o jogo é daqui a pouco. E hoje você tem perdido isso, passando tempos e tempos ali no celular, né, no digital. Então as crianças na escola também hoje, né, cada vez mais o foco, né, tem sido mais precoce, né, nessa criança, para ela atingir já um nível profissional,
né, de trabalho. Né? A gente vê hoje aí, né, as escolas cobrando cada vez mais de forma intensa que a criança, né, já estejam fazendo pré-ENEM, né? Logo cedo. Não que isso não possa ser feito, mas eu preciso resgatar as coisas lúdicas. A criança tem um tempo de maturação dela. Eu digo que eu aprendi muito isso com esporte, porque no futebol você ia treinar, você tem que passar a bola pro colega. Você tem que esperar o tempo. Então você treina paciência, porque você tem que ter o tempo de passar, de receber a bola. Você treina, não é, o coletivo, ou seja, entender que você não joga só. E na vida, muitas vezes, a gente não é, perde essa capacidade, e aí no ambiente de trabalho quer passar a perna nos outros, né? Por quê? Porque não teve essa base lá atrás de que entender que nós nos ajudamos uns aos outros. Então o esporte faz muito isso, principalmente esporte coletivo, né? O respeito, né? E aí a criança ela cresce respeitando os seus superiores, né? Então ainda hoje eu chego, quando eu vou nos lugares, eu digo a turma, só, esse aqui eu tenho que respeitar, porque quando eu cheguei já estava, né? Além da gratidão, ó, isso me deu a mão, mas também, ó, os mestres, o respeito àqueles que, né, por mais que eu possa ter, vamos dizer assim, conheça um pouquinho a mais, tá? Isso não perde o lado de você ter respeito por aquela pessoa, não é, que já está ali, né, há um bom tempo. Então, isso aprendi onde? No esporte, respeitar o professor, respeitar, né, aquele que estava ali nos orientando. Então você ganha muito com o esporte, né? Sem contar que quando você tem um calendário esportivo, então a gente tinha, quando chegava no início do ano, aí você tinha já, chegou na escola, todo mundo está se preparando, mas o time está se preparando para jogar, eram jogos internos. Então tava todo mundo já se juntando, né? Vamos treinar. Então você tava com a cabeça o quê? Além do estudo, tinha que fazer, treinar. Então, por que a gente fala isso? Porque você tá pensando em treinar e você tá longe de quê? Da droga. Você tá longe de quê? Do álcool. Então, você tá focado naquilo ali. Então, terminou os jogos internos, a gente pensava nos jogos da primavera. Terminou os jogos da primavera, o geral. Então a gente tinha um calendário anual. E a gente tava sempre o quê? Né? Treinando. Essa é a história, essa é a história. Então a gente ficava ali, cara, preocupado com coisas boas. Né? A gente tava sempre movimentando. Mas eu paro, né? Não tenho muitas vezes um calendário, não tô ali, né? Só na tela, e a tela traz milhões de informações, inúmeras informações. Né? E a criança, por exemplo, até os 7 anos, ela vai aprender com o que ela tá vendo de exemplo. Né? Qual é o exemplo que ela tá vendo? É o que tá vindo na tela lá. É preciso que volte para essa base, né? Que é a base da família. Que é o estudo e a atividade física. Isso. A gente está cuidando da saúde física e mental. E a família? E a família, ela vai aprender com os exemplos. Né? Qual é o exemplo que você está dando? Ela vai aprender com a família. Então, família é importante, atividade física é importante. Não é? E aí, eu preciso, aí o conhecimento. Né? Aí é uma linha de formação, né? Que aí esses jovens vão chegar o quê? Cada vez mais saudáveis, mais produtivos, com uma visão diferente. Né? Com a visão de buscar coisas boas. Quando tornar-se adulto, não esquecer dessa base, né? Seguir, claro. Porque geralmente a vida, quando a gente chega na vida adulta e se forma e tem uma profissão e a gente começa a trabalhar, geralmente a gente, vamos dizer, entre aspas, não se vê sem tempo de cuidar de si próprio, mentalmente, fisicamente, de fazer atividade física, de estar cuidando, como o doutor Jean fala aqui, né? Com os bons pensamentos, com boas ações, com a ciência da gratidão. Isso. Aí a gente precisa entender, quando a gente chega nessa fase adulta, muitos desses modelos, mesmo que a gente leve, né, a gente vai ser mais sensível, vai ter esse termostato, vamos dizer. Quando acontecia alguma coisa, no outro dia, eu acordava de manhã e lembrava da minha avó. Né? Minha avó era analfabeta, mas tinha esse conhecimento. Né? Na época da Semana Santa, tinha que vir, de onde tivesse juazeiro, onde tivesse gente, tinha que sentar na mesa, todo mundo. Né? E sentava todo mundo lá, tinha que fazer uma oração antes de comer. Né? E todo mundo na mesa, só levantava quando ela levantasse. Isso é baita de aprendizado. Né? Isso fortalece o ser humano em família. Isso fortalece. Então, aquilo marca. Então, quando você cresce, né, que você vai fazendo diferente, aquilo é como se fosse um termostato. Aí você vai lembrando. Opa! Né? O que é isso aí? Então você vai lembrando daquelas condições que você aprendeu ao longo da vida. Então isso é muito importante. A gente sabe que o tempo é outro. Né? Às vezes até os meus filhos dizem para mim, o tempo é outro. Mas aí a gente precisa equilibrar. Adultos sadios, crianças sadias. Isso. E tudo ser desde o início, né, da vida, vamos dizer assim, né? Essa construção. Essa construção vai e muda.
Muda. Eu tenho esse exemplo em casa, muda. Eles vão mudando com o tempo. Eles vão vendo, eles vão aprendendo, eles vão buscando novos horizontes, baseado naquilo que você vai colocando, entendeu, Marcelo? Mas para isso precisa. Então, agora mesmo, no início do ano, a gente fez um desafio lá em casa, desafio 60 dias. 60 dias. Para quê? Pra gente, junto, coletivamente, né? Cada um pegar um objetivozinho, e aí, óbvio, não adianta você querer colocar objetivos que você não vai conseguir. Né? Tem gente que diz, eu quero ganhar R$1 milhão, eu vou botar R$1 milhão em um dia. Só se for jogando. Aí vai incluir a sorte, né? Mas para um cidadão comum, né, que precisa, né, então comece tirando. Eu ganho, vamos supor, 1.000, eu vou tirar R$100. Eu vou colocar uma meta aqui, ó, de educação financeira. Então vou deixar R$100 todo mês aqui. E aí você vai, né? E daqui eu vou entendendo como é que eu invisto. É outra coisa que eu vou fazendo. Então cada um vai ter uma metazinha. Então a gente fez lá, desafio 60 dias. Vamos colocar as metas aqui, cada um vai ter uma metazinha. E a família brinca, a família vai, né? Quero ver, e um vai animando o outro, e aí é óbvio a motivação. Decidir, ótimo. Motivação, é aquilo que te motiva a continuar, a persistir, ir embora. Entendeu? E aí vai fazendo essas coisas porque vai te dando ânimo, para que você não, daqui a pouco, desiste. Que é o que acontece com a maioria de nós. Então vamos adiante nessa proposta que é interessante. E essa projeção, essa mesma projeção ligada à saúde também, né? Isso. Importante é, eu acredito que quando a pessoa se decide e toma uma atitude de fazer algo benéfico para si próprio, para a saúde, o próprio corpo vai responder positivamente e a pessoa já vai se perceber o quanta força ela tem no sentido do que ela pode fazer por ela e deve fazer. O pequeno ganho que você tem uma meta concluída, vamos dizer assim, ela te deixa muito forte e mais feliz. Não precisa, por exemplo, ser 1 milhão, como eu coloquei. Não precisa ser 50 quilos, 20 quilos. 1 quilo. Se eu coloco lá, só é 50, mas aí eu vibro, eu tenho que comemorar com aquilo que eu consegui honrar. 1 quilo, cara, é uma festa. Não é pra festa pra comer, não, mas festa pra dizer, pô, vou celebrar. Né? Nesse dia eu tenho minha dieta livre, eu quero levar minha esposa no melhor lugar, tal, eu vou com meus filhos. Eu vou celebrar aquele quilo que eu perdi, aquele R$100 que eu guardei, é a meta que eu coloquei. Então, pequenas metas bem concluídas, bem vividas, deixa você numa conexão, cara, que você é surreal, que dá uma força. É diferente de você dizer eu vou e não vou. Agora, o que é que eu preciso entender? Tem gente que não gosta de meta porque diz se eu não conseguir. Né? Então, ó, mais uma linha do autoconhecimento, que eu gosto muito do autoconhecimento, que é isso. Você não foca no final da meta. Tá? Você estabeleceu lá, eu quero perder 10 quilos. Massa, você colocou lá, 10 quilos, mais ou menos em quanto tempo? Uma meta, aí pô, vai estudar quem conhece, quem entende. 1 quilo a 2 por mês, vamos dizer assim. Vou levar 5 meses. Se é isso a proposta, tá? Aí você colocou lá 2 quilos por mês. Né? E aí você não vai ficar toda hora, né? Pesando na balança, aquela loucura, aquela ansiedade. Não. Curte o processo. Curte o processo. Quando chegar no final do processo, pô, consegui. Celebra. Não consegui. Avalia o que aconteceu no meio do caminho. Né? Então o importante é você curtir o processo. E depois você vai avaliar. Né? O que é que faltou, o que é que poderia ter sido diferente. Cara, isso foi massa. E aí a gente vai se transformando em pessoas cada vez mais o quê? Resilientes. Pessoas mais fortes. É o que está acontecendo hoje. É que a nossa juventude ela não está mais sendo resiliente. Ao menor acocha, ao menor problema que tem, né? Elas começam a apresentar transtornos, elas começam a apresentar situações, né, que as deixam, às vezes, em situações críticas. Né? Na época da gente, a gente também, com esse aporte, a gente ia desenvolvendo resiliência. Esses ensinamentos dos mais antigos davam pra gente resiliência, aprendizados. Né? E hoje a gente tem uma juventude que está perdendo isso. Então, dentro de um plano, eu tenho que lembrar sempre, não consegui, cara, não é o fim do mundo. Reavalia. Né? Reaprende, curte o processo. Não tem que ficar nesse movimento ansioso. É o aprendizado. O aprendizado é o que mais vale, é o curtir o momento presente. A mente da gente está sempre ou no futuro, né? E se, meu Deus, se acontecer aquilo, e a maioria das coisas não acontece. Ou então fica preso no passado, na culpa. Por que é que eu fiz isso? Por que é que eu... Cara, é viver o presente, com responsabilidade. Tô aqui no presente, cara, eu me equivoquei. Bota aqui, o que é que eu preciso
né? Foi isso, vou assumir aqui, né? E eu quero mudar, eu quero fazer diferente. E o futuro, né? Eu vou plantando aqui, né? E baseando naquilo que eu coloquei ali de clareza para mim, vamos ver o que é que dá. Perfeito. O caminho está estabelecido. O conhecimento tem, as condições têm, são oferecidas, então é cada qual tomar iniciativa e seguir adiante nesse sentido de tornar a vida melhor para si próprio. Hoje eu digo que a gente tem uma facilidade do conhecimento, né? A gente está aqui conversando, então algumas pessoas, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, não sei, vai poder ver esse vídeo, vai poder, né? Quem sabe? O importante é a gente curtir isso aqui. Que eu gosto de curtir isso, que eu gosto de trazer essa conexão que bate no meu coração, faz o meu coração feliz. Se uma pessoa que estiver assistindo esse programa, né, ela poder, como eu já ouvi de algumas pessoas, Marcelo, que chegou para mim e disse, cara, aquilo que você falou, teve um colega lá da Unimed, que ele participou do treinamento lá das vendas, aí ele disse para mim, doutor, aquilo que o senhor falou há 2 anos atrás, foi uma semente. Eu consegui realizar isso hoje, tem 2 anos, eu consegui realizar. Cara, o que eu tô feliz com isso, o senhor não sabe. Então, há 2 anos atrás. Então, eu digo, se alguém puder, né, ser beneficiado de alguma forma, poder ser tocado de alguma forma, o que a gente quer, tá, é trazer conhecimento do bem, é trazer, né, uma proposta de que, né, não somos os donos da verdade, né, não sabemos tudo, mas se pudermos ajudar com um pouquinho que a gente já vivenciou, que a gente já leu, acho que isso é o mais gratificante. Com humildade, com gratidão, né, Isso, da vida. Isso é importante. E A gente tem que ser grato até por isso mesmo, por ter pessoas que trazem boas palavras, trazem bons ensinamentos, trazem boas intenções, né? Isso trazem mesmo. o que é essencial para a vida. Acho que isso é que é o legal. É o que me move, a minha energia, o meu combustível hoje. Tá? O combustível principal. Né? Aquilo que a gente faz e que eu digo sempre, é uma lei universal. Quanto mais você colocar as pessoas para crescerem, quanto mais você impulsionar o ser humano, né, para progredir, você mesmo vai estar progredindo. Então isso é show de bola. Assim seja. Doutor Jean Rafael, eu gostaria agora, para a gente finalizar, de dar a sua mensagem para 2024, as pessoas. O que é que o doutor Jean Rafael, de toda a experiência acumulada ao longo da vida, jovem, obviamente, mas dessa experiência, o que é que o doutor Jean Rafael diz sobre um novo ano, mais um ano, sobre a vida que segue 2024? Não deixe passar 1 segundo que seja, sem que você seja o construtor, sem que você seja aquele cara que está escrevendo a tua história. Eu acho que eu já contei isso uma vez, mas um dos maiores problemas que a gente encontra, né? E aí eu vivenciei isso muito tempo acompanhando os pacientes acamados com câncer no final da vida. Eu passei 1 ano na atenção domiciliar, que é até do município, né? E eu fazia esses experimentos de poder ouvir as pessoas, né? No final da vida, conversar com elas, né? Compartilhar aquele momento ali de aprendizado, de confortar essas pessoas. Né? E já tem obras sobre isso. Tá? Teve uma enfermeira que fez isso também, nos Estados Unidos, salvo engano. E aí o que a gente via é justamente que elas não vivenciaram. Muitas diziam assim, eu não vivi o que eu queria viver. É como que se elas não, se fosse relatar a história, elas iam dizer, poxa, aqui não fui eu que vivi, aqui não fui eu que escolhi, aqui não fui eu que fiz. Então, se eu puder deixar algo para 2024, cara, olhe para você e diga, eu vou construir a história da minha vida. Se um dia eu tiver que parar, não é? Se um dia eu tiver que adoecer, se um dia eu tiver, eu vou olhar para trás e vou dizer assim, eu tive consciente daquilo que eu fiz. Né? Eu escolhi aquilo, eu desejei, eu vivi aquilo. Né? Porque muitas vezes a gente diz, eu tô vivendo, eu tô curtindo. Mas eu lembro quando eu bebia, tem muita coisa que eu nem lembro. Mas como é que eu vivi isso? Eu não lembro. É verdade. Cara, uma vez Passou a vida. Uma pessoa olhou pra mim e disse, rapaz, tu lembra daquela festa? Foi massa a festa. Eu disse, eu não lembro daquela festa, que eu fiquei, né? Eu bebi tanto, perdi a consciência. Então, é isso que eu digo, viva a sua vida. Viva com essa intensidade e com essa magnitude de que, poxa, eu tô construindo isso. E de preferência, assim, tô construindo coisas boas. Tô marcando a história, a vida de outras pessoas. Tô marcando a minha vida, a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Porque não deixe para esses momentos. Não deixe para quando a pessoa for embora. E outra coisa que eu vi muita gente, poxa, eu queria ter dito que amava, eu queria ter curtido mais, queria ter experienciado. Curta.
Diga que ama, tente, respeite os limites dos outros, né? Mas curta, né? Fale o que o seu coração realmente tem vontade de falar. Esteja do lado das pessoas que você quer estar. Porque muitas vezes também diz, rapaz, e aquela viagem? Eu tive tanta raiva. Tem gente que programou a viagem do sonho, mas foi fazer outra viagem que não queria ir. Porque os amigos disseram que era bom, que queria ir. E lá teve tanta raiva que não curtia era nada. Então aproveite. Veja a beleza do sol, a beleza da lua, o mar. Né? Agradeça a todos porque você abriu o olho. Né? Se você tem uma dor, eu digo sempre, poxa, faça resiliência sobre essa dor. Diga, poxa, tá doendo, mas eu quero seguir adiante. Né? Os grandes sábios da humanidade, eles não viviam, né, vamos dizer assim, sem doenças físicas. Porque eles entenderam essa saúde que vinha de dentro. Eles entenderam essa saúde que vinha de dentro. Então essas doenças não limitavam eles para o que eles queriam. Não limitavam. Porque eles iam adiante, né, com uma conexão mais profunda. Com a força da natureza, como se Isso diz. mesmo. Né? Fazemos Show de bola. parte. No mais, feliz 2024. Para todo mundo. Isso aí. Doutor Jean, muito obrigado mais uma vez aqui. É sempre uma alegria ouvi-lo e ter esses papos sempre bastante interessantes e construtivos. Muito obrigado. E eu que agradeço e agradeço todo mundo aí que esteja nos assistindo nesse momento. Ok. Muita luz e muita paz para todo mundo. Amém, assim seja. Até um próximo encontro. Obrigado você também que nos acompanhou. Até um próximo episódio do nosso videocast Viver Bem. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até um próximo encontro.